Tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais um programa Construção em Foco, comigo, Átila Lira, aqui na Band. O tema do programa de hoje é super relevante e importante para o seu negócio. Seja você do mercado da construção ou que tem uma empresa independente do segmento que atua. Afinal, nós vamos conversar sobre o fim da escala 6x1 e o início da escala 5x2. Provável início, porque esse projeto já tramitou na Câmara, foi aprovado e foi submetido ao Senado. Sendo aprovado no Senado, o mercado sofrerá aí impactos e transformações nas relações de trabalho. Para discutir sobre esse importante tema, nós vamos conversar com a advogada Raíssa Lira. Ela que é advogada empresarial, formada pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, e que tem importantes especializações em seu currículo, no INSPER, na FGV, e tem uma larga experiência na área empresarial. Raíssa, seja bem-vinda ao nosso programa, uma satisfação poder conversar com você sobre esse tema que é fundamental, mas que gera um frisson, um friozinho na barriga. Obrigado pela tua presença, Raíssa. Átila, muito obrigada também pelo convite. Tem muitos empresários hoje que me procuram achando que isso é uma novidade realmente, como se o mundo inteiro ainda não tivesse implementado a escala 5x2. Mas não é isso, né? Já tem países como países da Europa, Estados Unidos, já tem essa implementação dessa escala. E aqui a gente vai discutir esse projeto aqui no Brasil e há uma tendência realmente que seja aprovado. Raíssa, explica pra gente como é que tá o trâmite, né? Porque como eu falei para você, foi aprovado na Câmara, porém vai ter a aprovação do Senado. Quando deve entrar essa votação? Quando deve ser aprovada? E quais são os próximos passos? Átila, só para contextualizar, hoje nós temos no Congresso Nacional Câmara dos Deputados e também o Senado. Na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados. Hoje, quando foi implementada essa questão da proposta da PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição, a deputada Érica Hilton, que fez a proposta, né, do PSOL, e ela colocou para votação. Foram 2 turnos de votação. Para você ter ideia, no segundo turno foi aprovado com 461 votos. Somente cerca de mais de 30 e poucos deputados, 37 se eu não me engano, que foram lá atrás de defender o fim, a questão da escala 6x1. Então, há uma forte tendência desse projeto que está agora no Senado, que vai se submeter a uma votação de 81 senadores, que seja realmente aprovado. E é bom a gente contextualizar que esse ano de 2026 a gente está passando por um período eleitoral. Vai ter eleição para presidente, deputados federais, senadores, governadores e deputados estaduais. Então há vamos dizer assim, uma pressão para que no segundo semestre de 2026 seja votada essa matéria no Senado. Esse ponto que você trouxe, isso é bem interessante. Existe realmente um frisson, porque existe um anseio da classe trabalhadora pelo ajuste pelo ajuste dessa jornada de trabalho, mas ao mesmo tempo também existe uma preocupação do empresariado em relação à questão da produtividade. Eu vou já trazer alguns indicadores, mas antes de trazer alguns indicadores sobre a produtividade, eu queria que você explicasse como muda, né, o que muda de fato, e vamos ter impacto aí na carga horária de trabalho, que hoje é de 44 horas. Átila, a carga horária de 44 horas vai ser reduzida para 40. Só que quando você olha para essa PEC, que é a PEC 08 de 2025, ela trouxe um regime de transição. Não vai ser de imediato que vai ser aplicado as 40 horas semanais. Vai ser um período, vamos dizer assim, um passo a passo que vai ser seguido. Então, após a promulgação da lei, depois de 60 dias, vai ser implementado, sair de 44 para 42 horas semanais. E depois desse prazo, né, vai iniciar uns 14 meses para que seja implementada essas 40 horas semanais. Então, vai haver 44, 42 até chegar em 40. E se for aprovada nesse ano de 2026, agora no segundo semestre, teoricamente, já em meados de 2028, o Brasil, né, no caso, esteja implementando a escala de 40 horas semanais. Raíssa, você trouxe um ponto importante, que a escala 5x2 já foi implementada em outros países, né? Isso. E que ela sendo aprovada tem um trâmite aí de 14 meses para haver uma adequação das empresas em relação à nova jornada. Porém, é o seguinte,
tem algo que deixa o empresariado muito preocupado, é a questão da produtividade. Estava levantando a informação aqui, o Brasil hoje ocupa o 94º lugar entre 184 países no ranking de produtividade, ou seja, a produção é o PIB por hora, né? É o que o trabalhador produz por hora. Quando você faz essa mudança da jornada de trabalho, reduzindo de 44 horas para 40 e mudando a questão do 6x1 para o 5x2, isso não pode gerar uma redução ainda maior da produtividade? E como é que o que as empresas podem fazer para trabalhar para manter um bom nível de produtividade? Certo, Átila. Sob o ponto de vista jurídico, né, a gente tem que lembrar o seguinte: tem essa questão realmente da produtividade que vai impactar. Quando você olha para o segmento de material de construção, você vai ter uma redução, vamos dizer assim, dos dias úteis, né? Então, normalmente, quando a gente fala de varejo do material de construção, a gente tem a questão de que normalmente o dia de sábado é o dia mais movimentado. E aí, com a escala 6x1, o funcionário só folgava no domingo. E agora, com a implementação, se realmente for passado pelo Senado essa PEC, né, mas há uma tendência que sim, é que o sábado deixe de ser um dia útil. Então, vai ter que fazer o empresário do Maticom, ele vai ter que, do varejo, e também vai ser da indústria, também do atacado, ele vai ter que se regularizar para as 40 horas semanais, e para o varejo de material de construção, ele vai ter que começar a criar escalas. Então, uma equipe A vai trabalhar em tal dias na semana, mas sempre lembrando, se aquele que trabalhar sábado e domingo, ele vai ter que folgar 2 dias na semana. E aí, Átila, tem que ter uma profissionalização também do próprio empresário de material de construção do varejo, né? Também vai ser do atacado, porque o atacado também tem um impacto. O atacado você vai fazer entregas, né, entregas para os lojistas, a própria indústria fazer a entrega, né, o setor de expedição logística, e aí eles fazem normalmente essas entregas também no final de semana. Então, vai haver essa mudança, vai ter que ter essas escalas ali implementadas. E quando eu trago para o logística e material de construção, é porque vai ter que ter essa profissionalização de você ter um banco de horas, ou seja, você criar ali, ter um apoio jurídico para criar um regimento interno dentro da sua empresa, estabelecendo a existência de um banco de horas. Os funcionários, só para lembrar, regimento interno é aquilo que tem da identidade da empresa, o que a empresa espera ali dos funcionários. Então você vai levar ali, o empresário vai levar para o trabalhador assinar o regimento interno implementando o banco de horas, e ele também, o funcionário, aderir ao termo de banco de horas. Então, tudo isso precisa ficar documentado. Porque, Átila, se não cumprir isso, tem penalidades. Então, a melhor forma hoje do empresário se adaptar a essa realidade, é criando documentos que façam com que ele esteja protegido, tenha segurança na hora de decidir os rumos da sua empresa, com essas transformações. Raíssa, esse ponto que você traz é interessante, porque quando você fala em escala 5x2, a primeira coisa que vem à cabeça é a empresa vai ter que fechar 2 dias. Mas não necessariamente é isso. Uhum. Você faz uma adequação da carga horária para que a carga horária se encaixe nas 40 horas. Sai de 44 e vá para 40 horas. Certo. E aí eu te pergunto o seguinte: quais são os riscos para o empresário que ele não conseguir, para o empresário que não conseguir se adaptar a essa nova escala? Átila, os riscos são o seguinte: vai ser sujeito à fiscalização. Então, pode gerar multas administrativas. Isso, lógico, tem que lembrar o seguinte: isso é uma proposta de emenda à Constituição, ainda não está valendo, mas pode ser sujeito a multas administrativas, pode gerar também horas extras, se não pagas essas horas extras, né? E essas horas extras podem até ser de 50% até 100% em relação à convenção coletiva que tem estabelecido para aquele determinado segmento. Então, tem toda essa realidade. A gente está trabalhando muito em hipóteses, mas isso pode acontecer. Também tem que lembrar o seguinte, que vai gerar ali um passivo trabalhista para a empresa, porque se ela continuar a trabalhar na escala 6x1, sendo aprovada a escala de 40 horas semanais, vai ter essa questão de vai ter que pagar horas extras. O funcionário pode entrar na Justiça do Trabalho e pedir todas essas diferenças salariais.
Então ele pode pedir daquilo que foi suplementado de trabalho, né? Ele pode pedir os complementos lá de férias, FGTS, 13º e todas as verbas ali que ele possa ter rescisórias também. Então tem essa questão que é muito forte, né? Tem que se adequar realmente, tem que se profissionalizar, tem que ter medidas preventivas para que isso não aconteça. E prevenção é documentação. Raíssa, você mencionou que a nova escala 5x2 e a nova carga horária da jornada de trabalho, ela gera impactos na construção civil, para profissionais que atuam em obras, ela gera impactos na logística, para empresas que fazem logística no final de semana ou que tem ali jornadas mais intensas, e ela também gera um impacto para as lojas que trabalham de domingo a domingo. É, Como é que, com horas a menos, né? E com custo Brasil, um custo elevado. Como, na sua percepção, pode ser melhor trabalhado pelo empresariado para que ele faça esses ajustes, mas que isso não gere um impacto tão grande lá na ponta? Porque a primeira percepção do trabalhador é assim: vou ter mais qualidade de vida porque vou trabalhar menos, mas em compensação isso gera um custo adicional. Porque as empresas precisam contratar mais gente e repassar isso para o custo do produto. Como é que você pode fazer para reduzir esses impactos aí no preço final e não gerar uma pressão inflacionária intensa aí nesse momento? Átila, o que acontece? A gente, quando tem essa implementação do setor de material de construção, já falei que o dia de sábado deixou de ser o dia que vai ter mais, vamos dizer assim, movimentação, deixar de ser o dia útil, né? Mas vai ser um dia que vai ter o impacto. O Sinduscon lá de São Paulo, ele identificou o seguinte, que com a implementação da escala 5x2, vai acontecer um atraso nas obras em até 2 meses e um aumento de custo de 20%. Então, o que acontece? Quando você tem essa implementação da escala 5x2, vai ter um impacto na folha de pagamento e, consequentemente, vai apertar as margens de lucro das empresas, né? Por exemplo, no segmento de material de construção, hoje com a concorrência que tem, né, nas lojas, aí cada vez mais pressionar as margens de lucro que o empresário vem a ter. E o fundamental aqui, novamente eu repito, é se profissionalizar. E se profissionalizar é agir de maneira preventiva, é ter uma implementação, por exemplo, de um compliance dentro da sua empresa nessa parte trabalhista. E aí você vai ter o empresário, ele vai ter que começar a sentar e dialogar com o seu funcionário, e tudo isso documentado da forma como ele vai estabelecer essas escalas, se ele vai implementar um banco de horas para que não gere horas extras, porque o grande lance do banco de horas é não gerar questões de horas extras. E se a gente não gera horas extras, beleza, a gente vai ter essa alteração nas escalas, porque você vai ter que dar 2 dias de folga, mas você também não vai ter aquela questão de pagar um valor a mais ao funcionário, porque você vai estar adequando a essa questão do banco de horas. E o banco de horas, uma vez implementado, você tem até 6 meses ali para compensar aquelas horas. Então vai ter um trabalho de readaptação que precisa sim ser documentado, porque vai ter nessa transição, infelizmente vai ter funcionários que vão estar trabalhando ainda numa escala 6x1, porque ainda é uma construção, né, de uma mentalidade, vai impactar na cultura das empresas, né? Então, quando você tem documentos que fortalecem essa cultura da empresa, essa nova realidade, essa transição que você está fazendo, você vai diminuir um posterior passivo trabalhista, que é uma ação na Justiça do Trabalho. E se o funcionário continuar a dizer, estou trabalhando de 6x1, você tem como você tem documentos suficientes, como o banco de horas já implementado, o termo de adesão, um regimento interno, que já diga que estava tudo ali transcorrendo da melhor forma possível. Raíssa, o nosso bate-papo está muito interessante, assim, com muitos pontos importantes sendo transmitidos aqui para quem nos assiste. Mas eu queria pedir um momento para falar da Expo Construir. A Expo Construir é a maior feira da construção do Norte e Nordeste, que vai acontecer de 11 a 14 de agosto, no Centro de Eventos do Estado do Ceará, um dos mais modernos da América Latina. O segundo maior da América Latina, ficando apenas atrás de um centro de eventos que tem em São Paulo. E eu quero fazer um convite especial a você, que é do setor da construção, seja empresário, industrial, profissional da construção, formador de opinião, influenciador,
a se inscrever e participar da Expo Construir. Essa feira que vem trazendo importantes tendências, gera um relacionamento forte e, principalmente, promove negócios, contribuindo para o crescimento da tua empresa. Então, registra essa data aí, já vai no site da Expo Construir e garante a tua presença. A gente vai dar uma paradinha para um rápido comercial, mas daqui a pouquinho nós voltamos para continuar o bate-papo com a Raíssa Lira, conversando mais sobre o fim da escala 6x1, que deve ser aprovada no Senado, como a advogada Raíssa expôs aqui, e o início da escala 5x2 com alteração na carga horária de trabalho. A gente volta já já nesse bate-papo super interessante que eu estou tendo com a Raíssa Lira. Estamos de volta com o programa Construção em Foco na Band, comigo, Átila Lira, e eu estou batendo um papo com a Raíssa Lira, advogada empresarial, que está trazendo o tema fim da escala 6x1, provável início da escala 5x2, compartilhando aqui pontos importantes para que você possa se preparar para essa futura e provável mudança. Raíssa, quando a gente fala da mudança da jornada de trabalho, isso gera um pensamento, como eu falei no primeiro bloco, que é um pensamento de redução de produtividade, né? Por exemplo, um trabalhador brasileiro produz por hora em torno de $21. Quando a gente compara com um americano, o americano produz em torno de $85 por hora. Quando a gente fala, por exemplo, de um europeu, em torno de $72 por hora. Então, assim, a gente vê que o brasileiro ele já tem uma produção por hora baixa em relação a outras realidades. Inclusive, algumas dessas realidades têm a escala 5x2 vigente. Isso, na tua percepção, pode mudar a cultura, o formato da relação trabalhista? Aqui, como a gente sabe, o CLT é muito forte. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os trabalhadores têm um sistema de trabalho que eles são remunerados por hora. Como é que você analisa isso? Isso pode gerar uma mudança de fato na cultura e no formato das relações de trabalho? Átila, perfeita essa sua observação. Tem um o senador, que o projeto já está no Senado, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, ele trouxe essa alternativa, né? Ele trouxe para que os senadores, e teve até uma forte adesão dos senadores, inclusive já passou pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e agora está na CCJ, que é essa questão dessa implementação de horas trabalhadas, né? Então, a gente vai ter essa mudança, pode ter essa mudança, mas pode ter essa adaptação, realmente. Raíssa, um ponto interessante também, a gente sabe que a questão da baixa produtividade do brasileiro, ela não está só atrelada à questão das horas trabalhadas, mas é o processo de automação, tecnologia, qualificação da mão de obra, educação. Então, quando você junta esses pontos, eles impactam naturalmente na produtividade. Logicamente, existe uma responsabilidade também do setor público de abrir mais espaço para que a gente melhore esses pontos que são relevantes para a gente ter uma mão de obra mais qualificada, mas que as empresas também elas precisam passar por um processo de profissionalização, como você bem frisou no primeiro bloco do programa. Precisa se profissionalizar, automatizar, qualificar melhor as equipes e trabalhar melhor ferramentas, por exemplo, como ferramentas de compliance, como você bem observou. Antes da gente entrar na questão do compliance, eu terminei o primeiro bloco falando da Expo Construir, que é a maior feira da construção do Norte e Nordeste. Você também tem uma atuação na feira. A feira vai trazer algo específico voltado para a reforma trabalhista na edição que vai acontecer de 11 a 14 de agosto. Átila, para você ver, não tem só problemas na área trabalhista, também tem reforma na parte tributária, né? Então a gente na Expo Construir, a gente vai ter painéis justamente voltados para essa questão da reforma tributária e da reforma trabalhista. Lembrando que nós já tivemos esse ano uma mudança significativa na parte das relações de trabalho com a NR01 implementada, né? Tem a preocupação da saúde mental ali dentro das empresas, né? Então, a gente vai trazer na Expo Construir, inclusive estará sendo ministrada essa palestra, né? A gente já tem um palestrante que é o Dr. Matheus Saraiva, que ele vai conduzir essas mudanças, essas nuances que vão acontecer ali
na questão trabalhista, com essas reformas que for a NR01, que já foi aprovada, e também essa possibilidade, né, que a gente já está no segundo semestre, que a Expo Construir vai 11 a 14 de agosto, né, então no segundo semestre a gente vai estar mais quente ainda em relação àquilo que está sendo discutido no Senado, que possa ser aprovado. Isso vai ser, sim, pauta em um dos painéis da Expo Construir. Raíssa, você é especializada em compliance. Você trouxe alguns insights ali no primeiro bloco. E como é que ferramentas de compliance podem ajudar o empresariado, seja ele do mercado em geral ou do setor da construção, a se adaptar melhor à questão da reforma trabalhista? Eu até queria te pedir, Raíssa, para tu trazer um passo a passo, né? Até para a gente ficar mais didático aqui para quem nos assiste. Certo, Átila. É fundamental hoje nas empresas, o que eu sempre estou falando, profissionalização. Profissionalização é você estar assessorado juridicamente no sentido de prestar ao advogado uma consultoria voltada para a produção de documentos preventivos. Hoje o que há na Justiça do Trabalho é muitas vezes o empresário acertar muitas coisas verbalmente, ou seja, de boca, e quando chega na Justiça do Trabalho, na hora de tentar provar aquela relação que tinha com aquele determinado funcionário, ele não consegue, porque não tem algo documentado. Então, vamos dizer assim, o passo a passo para que a empresa ali se profissionalize nessas relações, mude a cultura organizacional da empresa e a fortaleça, é com documentos. É você abrir o diálogo, fazer uma documentação que esteja adequada à relação de trabalho que você quer ter dentro da sua empresa. Então, o primeiro documento que a gente diz que é essencial é o estabelecimento de um regimento interno. Não falei no primeiro bloco que estava ali no regimento interno a implementação do banco de horas, mas tem outras normas ali dentro da empresa que, por exemplo, vão desde o funcionário como ele deve se vestir até o horário que ele, porta que ele tem que entrar, o horário que ele tem que assumir determinada função. Também, além do regimento interno, a gente também tem um manual de setor, que ele vai especificar as funções que cada funcionário tem ali dentro da empresa. Então, ele tem um passo a passo ali do que ele tem que fazer ali dentro das funções que ele está exercendo. E também tem um código de conduta, que eu digo que é mais para o mercado ver, né? Que ali você está mostrando como a empresa se organiza, né? Então, o código de conduta, o regimento interno e o manual de setor são documentos que são fundamentais ali dentro da organização de uma empresa que quer se profissionalizar. Lógico, como eu falei também, até na implementação de banco de horas, você tem que ter o termo de banco de horas. Então, quando a gente implementa esses 3 documentos que são fundamentais, a gente tem que fazer outros documentos que vão ali. Cada conversa que a gente tem com o funcionário, a gente tentar documentar. É que nem eu digo nas penalidades pedagógicas, né? Que também está ali destrinchado no regimento interno. Uma advertência, ao invés de fazer uma advertência verbalmente, faz por escrito, né? Formaliza aquilo ali, porque a depender do histórico do funcionário, aquilo ali você pode suspendê-lo, né? Então, você pode suspendê-lo e essa suspensão, se continuar aqueles atos de disciplina do funcionário, você pode causar ali uma demissão por justa causa. Isso é em casos extremos, mas tudo documentado, como eu venho falando, facilita nas tomadas de decisão que o empresário possa ter. E essa relação de trabalho, ela ter realmente uma paridade. Raíssa, é bem observado e a palavra-chave que desde que a gente começou a conversar sobre a reforma trabalhista, que vai gerar de fato alguns impactos e que vai requerer uma adaptação das empresas, mas é a profissionalização. A profissionalização é a chave para o sucesso da organização e que ela precisa permear em todos os setores da empresa. Então, esses pontos que você está trazendo para os espectadores que acompanham o programa Construção em Foco vão estimulá-los a repensar o negócio e, lógico, sabendo que vão precisar tomar algumas atitudes, às vezes seja redução do tempo de loja em aberto, ao invés de abrir todos os dias de domingo a domingo, repensar se trabalha de segunda a sábado e de repente o domingo realmente deixa para uma folga para reduzir esse custo operacional e automaticamente ocorre aí uma migração daquele cliente que só vai aos domingos para comprar na semana e aí de repente pode até ajudar na melhoria da produtividade e no resultado gerado diário e por hora dentro das empresas com essas adequações. Eu queria te agradecer muito pela entrevista aqui, foi uma entrevista riquíssima, mas antes da gente finalizar,
e de eu passar as considerações finais para você, eu queria que você falasse um pouquinho da Expo Construir. Você que tem uma participação ativa na Expo Construir, é executiva, e a Expo Construir sempre traz temas importantes, com palestras, recebendo expositores, empresários do setor da construção. Agora, nesse momento que a gente fala de profissionalização, a questão das palestras e da parte educacional que a Expo Construir traz é super importante. E eu queria que você trouxesse para a gente os impactos e o que é que vai acontecer na feira quando a gente fala de parte educacional. Lógico, e a gente sempre tem esse propósito de trazer na Expo Construir não só a geração de negócio, mas também, como a gente vem falando aqui, que eu bato forte disso, que é a profissionalização. Então, quando a gente vai ter palestras voltadas para formação de preço, utilização de ferramentas digitais, essa questão de você estar adequado à reforma tributária, a essas mudanças na legislação trabalhista. Então, a gente, para que o funcionário até gere mais negócios, que seja facilitado os negócios dele, a gente também tem esse papel de educar como fazer para que a nossa feira também e os nossos expositores tenham cada vez mais sucesso nessa realização desse evento. Raíssa, bem colocado, e de fato esse é o objetivo da Expo Construir, é promover o desenvolvimento das empresas, seja na geração de negócios, seja na melhoria do relacionamento, na educação e na qualificação dos profissionais. Raíssa, obrigado aí pela participação mais uma vez no nosso programa, sempre um bate-papo interessante, é a segunda vez que você vem ao nosso programa. Sim. E eu queria passar para você a mensagem final, para que você, dentro desse contexto que a gente conversou sobre a reforma trabalhista, você possa passar uma mensagem para os nossos espectadores. Átila, foi muito interessante essa entrevista de hoje, porque a gente vai conscientizar muitos empresários do segmento de material de construção, mas também outras pessoas que assistem aqui o programa, porque hoje a gente está falando de uma realidade de mudança de legislação que exige profissionalização. E profissionalização, você precisa ter, eu digo que passou daquela fase de que o empresário ele caminha sozinho. Ele precisa ter a ajuda de outros parceiros ali para ele se crescer com qualidade, né? Então, é aquele crescimento que você constrói de uma maneira sólida. E a gente consegue ter essa segurança para decidir quando você tem ali alguém que lhe auxilie. Então, o jurídico, quando a gente fala nessa questão de prevenção, compliance, ele, independente do porte da sua empresa, ele precisa estar ali implementado. E com essa reforma trabalhista implementada, né, se aprovada no Senado, a gente vai ter que ter um cenário de maior documentação para regulamentar e fortalecer a cultura organizacional da empresa frente a essa nova realidade. Raíssa, muito bom. Perfeito as suas colocações. E quem nos assistiu hoje no programa Construção em Foco saiu aqui cheio de ideias, cheio de oportunidades para adaptar o seu negócio a esses movimentos que vêm acontecendo no mercado. Como foi frisado, nós focamos na reforma trabalhista, mas houve também um comentário breve também sobre reforma tributária, sobre uma série de fatores que vão acontecendo no mercado e quem está atuando, seja empresário, seja gestor, precisa se adequar. Porque as mudanças vêm, a realidade muda, mas o seu negócio não pode parar. Ele precisa continuar crescendo, se desenvolvendo e acelerando com pressão total. Até o próximo domingo para mais um programa Construção em Foco aqui na Band, comigo, Átila Lira.